Bem, amigos, algumas pessoas pediram para eu comentar o caso de um frei conhecido, de um frei famoso, de que ele tem um vídeo que ele fala mal do espiritismo. Ele diz que o diabo, né, o Satanás, às vezes se faz de bom e tal, e também faz coisas boas e se faz de bom para enganar e tal, e que o espiritismo é coisa do demônio, do Satanás e etc, e coisa desse tipo, né? Todo mundo sabe, que os que me conhecem e que acompanham o canal, de que aqui eu teço muitas críticas ao espiritismo, ao movimento espírita, porque eu sou um ex-espírita. Sou um ex-espírita. Não faço parte mais do movimento espírita há alguns anos. E aqui, justamente por ter feito parte, eu teço algumas críticas. Mas nenhuma das críticas que eu teço é nesse sentido, do que esse frei fala. Até porque, vamos direto ao ponto. Eu já vi vários padres, freis, bispos falar coisas absurdas desse tipo com relação ao espiritismo. E eu, que sou um ex-espírita e que teço críticas ao movimento espírita e ao espiritismo, de certa forma, eu estou aqui nesse caso para defender o espiritismo das coisas que esse frei fala por aí. E eu quero dizer, é um frei famoso, conhecido, todo mundo conhece, não vou citar o nome, mas todo mundo conhece. Eu quero dizer, inclusive, que eu tenho respeito por esse frei. Eu quero dizer, inclusive, que eu sei separar bem as coisas, tá? Uma pessoa que sabe separar bem as coisas sou eu. Quero dizer que, inclusive, respeito o trabalho que esse frei faz nas madrugadas, e que é um trabalho muito bonito, que realmente tem assim, um lastro muito grande, que inclusive ele tem uma mediunidade, embora não reconheça isso. Ele é instrumento de cura para muitas pessoas, ele se torna médium por isso, né? Ele se torna cura, e eu creio piamente que ele faz curas muito, muito importantes, não duvido de nada disso, e reconheço o potencial dele e o carisma dele por atrair multidões, né? Importante dizer isso, e que ele se faz um instrumento importantíssimo de divulgação da luz, e inclusive para curar muitas pessoas. E inclusive eu já assisti, às vezes 4 horas da manhã, eles, às vezes eu estou acordado e assisti, e eu estou meio dormindo, meio acordado e assisti, acompanhando as orações sem problema nenhum, tá? E eu não sou um religioso, né? E assim, fui criado em escolas católicas, apostólicas romanas, colégios, né, que eu estudei que foram católicos e tal. E isso tem uma lembrança da infância, dessa coisa toda. E eu guardo respeito por todos os cidadãos, todas as pessoas, independente de discordâncias. E hoje, por eu ser uma pessoa não religiosa, ser uma pessoa que vive uma espiritualidade livre. Ponto. Dito tudo isto, porque hoje em dia é importante dizer tudo nos mínimos detalhes e explicar vírgulas e pontos, porque a internet é um terreno onde as pessoas interpretam muito mal as palavras, né? Por falta realmente de capacidade de compreensão e interpretação, e às vezes por maldade, né? Porque não quer entender, não quer interpretar. Então eu gosto de falar as minhas coisas, colocar os pontos nos is bem colocados para não restar dúvida. Então, dito tudo isto que eu falei do Frei, respeitando ele e o trabalho que ele faz, ele foi extremamente equivocado nessa crítica que ele fez ao Espiritismo, e extremamente desnecessário nessa crítica que ele fez ao Espiritismo, né? Inclusive, padres, freis, bispos, em sua grande maioria, em sua esmagadora maioria, conhecem a doutrina espírita, já estudaram alguma coisa sobre, porque padres, freis, bispos são estudiosos, né? Fazem seminário, estudam filosofia, estudam teologia, e muitos deles estudam, nem que seja escondido, mas eu conheço e já vi muitos casos de freis e bispos e padres que estudam o livro dos espíritos, estudam a codificação espírita, estudam o livro dos médiuns,
conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas principalmente estudam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, conhecem toda a história de Allan Kardec, do professor Rivail, de toda a situação de que ele foi aluno de Pestalozzi na Suíça. Então, muitos padres, muitos bispos, muitos freis, muitas pessoas, muitos sacerdotes católicos conhecem o Espiritismo e têm respeito pelo Espiritismo. E não só têm respeito, como muitos deles, às vezes, fazem estudos espíritas escondidos. E eu já recebi relatos de padres que, de maneira escondida, oculta, participaram já de reuniões mediúnicas em centros espíritas. Tá? Já participaram. E como pastores também da Igreja Protestante. Então, dito isto, para o frei, esse frei famoso, conhecido, ter falado mal, esse vídeo que circula na internet, em que ele associa o espiritismo à coisa do demônio e a coisa que não se deve mexer, que não se deve participar e tal, é um desserviço que ele presta, infelizmente. Ele que presta um serviço nas madrugadas e tal, ao falar isso, prestou um grande desserviço. Por que eu digo isso? Porque eu não acredito que uma pessoa bem informada, estudiosa, culta, como a grande maioria dos padres, bispos, freis são cultos, estudam e conhecem o Espiritismo. Como eu acabei de falar, muitos conhecem, muitos até já tiveram algumas vivências espíritas e vivências mediúnicas e participaram já até de maneira escondida, ou tem livros da codificação, estudam, respeitam o Espiritismo porque conhecem o Espiritismo. Inclusive, no Brasil, o Espiritismo é um prolongamento do catolicismo. Então, se ele realmente fosse levar aí ao pé da letra e observasse bem as palestras espíritas ligadas à FEB e as palestras espíritas em geral, desde das antigas falas de Chico Xavier, passando por Divaldo, Bezerra de Menezes, Emmanuel e todas as palestras espíritas no Brasil, ou quase todas, aí vê que no fundo o espiritismo no Brasil acaba sendo uma divulgação do cristianismo e do catolicismo, é um prolongamento, é uma continuação. Eles praticamente convergem em todos os pontos. Por quê? Porque o espiritismo no Brasil não segue Kardec, segue Emmanuel, segue o chiquismo, o emanuelismo, etc. Então o espiritismo no Brasil ele praticamente se alinha à igreja. Então não tem para quê, é até uma atitude equivocada amplamente dele por fazer essa crítica ao espiritismo, porque o espiritismo no Brasil não tem nada do que as suas origens foram fincadas lá na França. Tem quase nada ou muito pouco. O espiritismo no Brasil é praticamente um catolicismo, com algumas palavras diferentes, com alguns neologismos, mas a mesma coisa. Então, eu não acredito que um frei como este não tenha nunca estudado sobre o Espiritismo. E se ele realmente nunca estudou sobre o Espiritismo, lamento. Então ele está falando por pura ignorância. Das duas, uma. Essa crítica que esse frei faz ao Espiritismo, das duas, uma. Ou é por profunda ignorância de quem nunca quis estudar nada sobre o tema. Então é uma profunda ignorância vergonhosa para um ser que está à frente de comunidades e que exerce uma liderança espiritual tão grande como ele exerce. Então, primeiro seria algo vergonhoso para ele, por não conhecer nada, por nunca ter procurado saber, por nunca ter estudado nada e conhecido nada sobre a doutrina espírita. Então, das duas, uma. Se ele faz essa crítica por profunda ignorância e desconhecimento, isso é vergonhoso para ele. E se mesmo conhecendo, sabendo do que se trata a doutrina espírita, e ele também leva em seu discurso de que a doutrina espírita é do Satanás, é do diabo e etc., também é vergonhoso para ele. Quer dizer, é vergonhoso por todos os olhares que se possa ter. É vergonhoso se for por desconhecimento e ignorância, e é vergonhoso se for
se ele souber, se ele conhecer a doutrina, como eu acho que ele conhece. Eu quero acreditar que ele, como um homem estudioso da igreja, ele já estudou um pouco sobre o Espiritismo. Então, se ele conhece a doutrina e minimamente procurou saber como o Espiritismo se dá no Brasil, ele não deveria fazer essa crítica ao movimento espírita, porque ele sabe que não tem nada de satanista, de nada de diabólica, nem nada disso, que o espiritismo nunca teve, nem tem nada disso. E ele está misturando o espiritismo com qualquer outra coisa menos espiritismo, menos doutrina espírita. E quem está falando aqui é um ex-espírita que é crítico do movimento espírita, tá? Mas nessa hora aqui eu quero defender o espiritismo e defender a doutrina espírita dessas conversas fiadas, desses ataques sem propósito, desnecessários, no mínimo desnecessários, e que inclusive envergonham quem está falando. É para envergonhar, porque das duas uma, como eu falei. Se for por ignorância, por desconhecimento sobre o espiritismo, é vergonhoso que um homem sacerdote à frente de uma comunidade tão grande nunca tenha estudado nada sobre o espiritismo. Não que ele tenha a obrigação, mas a obrigação de ter um conhecimento profundo sobre o espiritismo. Não, mas um conhecimento pelo menos básico, sim. Porque grandes líderes religiosos não estudam somente a sua religião, eles sempre estudam um pouco da conjuntura total. Então, grandes líderes religiosos têm um grau de responsabilidade maior naquilo que falam, por isso precisam conhecer mais, estudar mais para antes de falar. Então, se ele não conhece nada sobre o espiritismo, é vergonhoso para ele. E se ele conhece, que eu acho que ele conhece, é vergonhoso também, talvez até duplamente, porque ele conhece e deturpa a informação, dizendo que o espiritismo é isso ou aquilo outro, e é coisa do diabo, e que o diabo também faz o bem, que o diabo também engana, que o diabo também cura, etc. Ou seja, é vergonhosa a declaração dele, é vergonhoso esse discurso, além de ser politicamente totalmente mal visto, incorreto no mundo de hoje, né? Provando aí, mostrando uma intolerância religiosa gritante, uma intolerância religiosa absurda, uma intolerância religiosa que deve ser combatida, vinda de um sacerdote líder de multidões que deveria dar exemplo. Então, é totalmente equivocada as falas dele, sem sentido, e inclusive que exaltam a intolerância religiosa e aquela visão das caixas, né, de que só o catolicismo é a religião oficial de Jesus, a religião oficial de Deus, a religião oficial a ser seguida. Existe muito, infelizmente, esse discurso. E esse discurso também é muito dogmático, de cima para baixo, vertical, e que tem que ser assim, e é assim, e a Igreja Católica Apostólica Romana como único lugar de salvação, e a Igreja oficial e a religião oficial. Então, isso existe muito, e infelizmente muitos católicos se embarcam nessa, muitas pessoas boas de coração, mas que acabam embarcando nesse discurso e também promovendo e propagando a intolerância, tá? Então é isso que eu queria falar sobre esse tema de um vídeo que circula aí na internet de um famoso frei nacional que ele esculhamba o espiritismo e deturpa informações sobre o espiritismo, tá? E eu volto a dizer, quem está falando é um ex-espírita que conhece bem o espiritismo, que hoje em dia faz críticas ao movimento espírita, mas que nunca deturpou nada nesse sentido e que nunca trouxe aqui falácias e inverdades, coisas como essa que são absurdas de falar que o espiritismo é coisa diabólica, satânica e etc. Mentiras descabidas, coisas desse tipo, tá? Então, ele promoveu a intolerância religiosa e mentiras deslavadas sobre a prática espírita, que não tem nada de satânica nem diabólica. Pelo contrário,
É uma prática que ajuda também muitas pessoas e que promove também a divulgação do Evangelho de Jesus, sobretudo no Brasil. A divulgação, o Espiritismo é totalmente evangélico, totalmente, inclusive, catolicizado no Brasil. Ele deveria saber disso. Se não sabe, é uma vergonha. E se sabe e mesmo assim deturpa a informação, a vergonha é dobrada. Um grande abraço a todos. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Ajuda aí.